Bom dia. Vamos iniciar o resumo da live de ontem. Vamos falar sobre o tema o bem de família à luz do STJ. O tema, para quem assistiu ontem a live, compartilhamos, dialogamos sobre esse tema e mostramos um pouco do que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça sobre esse instituto, né? É claro que o bem de família é um instituto que está, quando se fala em processo civil, está contextualizado com a penhora, ou mais precisamente a indisponibilidade de um determinado bem, seja ele imóvel ou imóvel. Prosseguindo, falamos sobre o bem de família que nós existem no ordenamento jurídico duas espécies, vamos dizer assim, de bem de família. O bem de família legal, ou o bem de família convencionado, indicado, manifestada à vontade da entidade familiar. Então, temos o bem de família legal, que é o bem de família que não há necessidade de instituição de escritura pública. O bem de família instituído, ele há necessidade da escritura pública ou testamento. É necessário estar sequelado, tem que ter publicidade desse ato no registro imobiliário daquela propriedade imobiliária, no registro imobiliário local. Aqueles requisitos, é necessário a publicação dos editais para que perante todos, o efeito erga omnes, sequelado, repito, na matrícula no registro imobiliário. Na sequência, falamos da regra, que como falei, ex lege o bem de família legal, que é na regra da Lei 8.009 de 1990. Bom, então ele é impenhorável, essa é a regra da impenhorabilidade. E o bem de família instituído, que é por escritura pública, que não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio. O bem de família legal, como falamos, ele visa a proteção, e observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia é o mínimo existencial para que a pessoa tenha uma moradia digna, conforme preconiza a norma do princípio da dignidade da pessoa humana. Falamos também que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele está atrelado, ao princípio do direito à moradia, que foi aderido,
na nossa Constituição da República, no artigo 6º, né, nos direitos sociais, que é o princípio do direito à moradia. Então, falamos do bem de família legal, né, que está na Lei 8.009 de 1990, e o bem instituído, que está na regra do artigo 1711 e seguinte do Código do CPC, do Código Civil, do 1711 ao 1722. Né? A impenhorabilidade do bem de família instituído recai sobre o imóvel de maior valor, normalmente, né? O imóvel de maior valor. E é necessário, por isso que temos os editais, antes de sequelar a escritura pública do bem de família, é necessário que haja sequela no registro imobiliário. Né? Então, nesse sentido, temos que preceder ao registro, à averbação na matrícula imobiliária daquele imóvel instituído como bem de família, e não há necessidade, se for o cônjuge, porque a regra, a própria, no caso, a súmula, né? A súmula diz que é a entidade familiar. A entidade familiar. E a súmula do STJ 364, né? O imóvel residencial do próprio casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária, não é? E de qualquer natureza. Mas, então, nesse caso, os proprietários que nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. O STJ também entende que a residência, né, da entidade familiar, só que, pragmaticamente, as pessoas podem, querem, né, pretendem morar, residir próximo ao trabalho, e às vezes o bem de família, né, tem hipóteses, né, que esse bem de família fica muito distante. Então, a pessoa aliena na modalidade de locação, né, o imóvel e irá residir. Se em outro imóvel esse produto dessa locação for por outro imóvel, o STJ entende que não há problema em descaracterizar o bem de família, correto? Se for usado para outra questão, outra finalidade, não. A finalidade é o direito à moradia, como falei aqui no início do nosso compartilhamento, nosso resumo da live de ontem. Então, prosseguindo, além disso, falamos, né, de hipóteses concretas, né, que instadas à interpretação do STJ. E, como falei, o bem de família, a impenhorabilidade está contextualizado com a indisponibilidade, né, ou a penhora do bem imóvel. Então, na sequência, na live da próxima semana, na live semanal, né, para quem não assiste às lives semanais, toda semana temos uma live, ou é quarta ou quinta-feira, às 8 horas. Hoje estou fazendo um resumo, porque vamos iniciar um outro quadro aqui no perfil, né? Estamos vendo o melhor horário para todos, ou 8h30 da manhã, 9 horas, né? É um outro conteúdo que teremos aqui semanal, todas as sextas-feiras. Agora, a live semanal é quarta ou quinta, às 20 horas. E as lives, elas ficam aqui no perfil,
e também lá no meu canal do YouTube, Pensando Direito com o Walter. Para quem não é inscrito, peço para que se inscrevam para que o canal fique cada vez mais fomentado e possamos continuar o nosso trabalho compartilhando mais conteúdos aqui lá no canal e também aqui no perfil. Correto? Então, esse foi um brevíssimo resumo da live de ontem e eu vou deixar essa live gravada aqui, tá bom? E sigamos para na próxima semana, que vamos falar do bem de família e a impenhorabilidade. O bem de família e a impenhorabilidade à luz do STJ. Correto? Esse será o tema da nossa próxima live. Então, quem tiver alguma dúvida pode me contactar aqui no direct, tá? Que eu estou à disposição para qualquer colocação, qualquer dúvida de vocês. Um grande abraço, repito, vou deixar aqui a live gravada e também lá no meu canal no YouTube vocês podem assistir a live de ontem, a íntegra da live. O link está nos stories e também na bio. Na bio tem o link do canal do YouTube, correto? Então, para quem volto a pedir que, a quem não é inscrito no canal, que se inscreva para que fomentemos mais conteúdos aqui no perfil e lá no canal do YouTube. Um grande abraço, boa sexta-feira e bom final de semana a todos. Grande abraço.